quia offendite summum bonum, affinum super omnia dimigaris, io firmi te propono, adjuvante gratia tua, dissete alone non peccatum peccandi. Olá, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Nós estamos aqui no altar da paróquia das Santas Missões em São Paulo, aqui no Belenzinho, na região da Moca, para a celebração de mais uma Santa Missa em seu lar. Hoje, a celebração da Paixão de Cristo. Sejam todos bem-vindos. Eu tenho certeza que esta tarde vai ser, já está sendo, muito santa e muito especial para você e para toda a sua família. Vamos iniciar a Santa Missa em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Aí na sua casa ou onde você estiver, coloque a mão no coração. Vamos rezar. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que viestes chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor está nos reunindo aqui no lar de tanta gente. Obrigado. Meu bom Jesus, receba nossos louvores, nossas orações, nossa adoração. Meu bom Jesus, que esta missa seja de cura, de libertação, de milagres, e que tudo que o Senhor conquistou por nós na cruz seja decretado na nossa vida. Obrigado, Senhor, por tudo. Meu bom Jesus, receba nossa adoração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos erguer as mãos, juntos, rezemos o Pai Nosso e também a Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém? Digam graças a Deus. Nesta Sexta-feira Santa, nesta celebração tão especial, eu vou pedir para você agora dar um like, dar um joinha nessa transmissão. Faça isso. Dê um like, dê um joinha, curta, compartilhe. Assim, mais pessoas serão alcançadas. Pegue também aqui o link da missa e encaminhe para os seus contatos. Grupos de família no WhatsApp, grupos de amigos. Pegue aqui o link da missa e compartilhe com os seus contatos. Nesta Sexta-feira Santa, faça isso. Pegue o link da missa e encaminhe para os seus contatos. Enquanto vocês vão compartilhando a missa, nós vamos cantar mais uma canção. Cante com o Padre.
Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Com fé, esperança e amor. Amém. Eu vou ler 2 textos sagrados e eu quero que você preste muita atenção nesta leitura. Primeiro o padre vai ler o Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículos 33 em diante. E depois eu vou ler o Evangelho de São João, capítulo 19, e versículo 38 em diante. O julgamento do Senhor Jesus foi o julgamento mais rápido, mais injusto e mais covarde de toda a história da humanidade. Jesus foi preso pelos soldados romanos na noite de quinta-feira e durante a madrugada, de forma injusta, rápida, covarde, ocorreu o julgamento de Jesus e a sua condenação, morte e morte de cruz. Era com a crucificação que o Império Romano condenava à morte os criminosos mais vis, mais desprezíveis. Jesus foi condenado à morte e morte de cruz. Ele não cometeu nenhum erro, nenhum pecado. Jesus não fez nada de errado. Mas ele estava sim se entregando para nos salvar. E morrendo na cruz, ele comprou a nossa salvação. Às 9 horas da manhã da sexta-feira, o Senhor Jesus, carregando a cruz, chegou ao Calvário, ao Gólgota, ao Monte da Caveira. E ali, às 9 da manhã, pregaram as mãos e os pés de Jesus na cruz. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã da sexta-feira e permaneceu na cruz até às 3 horas da tarde. Do meio-dia às 3 da tarde, o sol apagou a sua luz. Houve trevas em toda a terra. E às 3 horas da tarde, o Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar. Eu quero que você preste muita atenção nesta leitura e com muito respeito, vou pedir que aí na sua casa, vocês não fiquem agora conversando, andando, mas atentamente, com respeito, ouçam esta leitura sagrada. Se você puder colocar a mão no coração, coloque. Com respeito e com atenção, acolha esta palavra. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus,
salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o Rei dos Judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E já era quase a hora sexta, quase meio-dia. E houve trevas em toda a terra, até a hora nona, até as 3 horas da tarde. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele lugar, aquele sepulcro, puseram a Jesus. Palavra do Senhor Jesus para nossa salvação. Digam amém. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, às 9 horas da manhã, chegando no Monte Calvário, o Senhor Jesus teve as suas mãos e os seus pés pregados na cruz, cravados no madeiro. E o que Jesus fez pelos soldados que o maltratavam? Orou por eles. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Havia ali também 2 ladrões, que foram também crucificados, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. Um deles blasfemava, olhava para Jesus e dizia: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Já o outro o repreendia, dizendo: Olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este homem nenhum mal fez. E ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, nos seus últimos instantes de vida, Jesus salvou mais uma alma. Haviam também ali ao pé da cruz algumas mulheres, poucas mulheres, entre elas Maria, Nossa Senhora, mãe de Jesus, e João, o seu discípulo amado. Do alto da cruz, Jesus olhou para João e disse: Eis aí a tua mãe, se referindo a Nossa Senhora.
E depois disse a ela: eis aí o teu filho. Por isso que nós falamos Maria, nossa mãe, Nossa Senhora, nossa mãe. E a partir daquele momento, São João a recebeu em sua casa e passou a cuidar de Nossa Senhora. O Senhor Jesus, às 3 da tarde, morreu. O próprio Cristo de Deus, como um cordeiro, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, apenas para dar o perdão, apenas para rezar pelos seus algozes, apenas para salvar vidas. E depois Jesus disse: está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ali expirou, às 3 da tarde. Houve um terremoto. A Bíblia dizendo que o véu do templo rasgou-se. E isso é muito importante nós entendermos. Havia no templo de Deus uma cortina, um véu, que separava o lugar santíssimo do povo de Deus. Então o Santo dos Santos era um lugar separado. Havia um véu, uma cortina que separava o Santo dos Santos do povo de Deus. Ninguém entrava no Santo dos Santos. Apenas uma vez por ano, um sumo sacerdote entrava no lugar santo para oferecer a Deus um sacrifício para perdão dos pecados do povo e para saber se Deus havia recebido o sacrifício que o povo tinha oferecido. Apenas uma vez por ano, um sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Quando Jesus morreu na cruz, aquele véu, aquela cortina rasgou-se. O que isto significa? Pelo sacrifício de Jesus, não existe mais separação. O véu que separava já não separa mais, já não existe mais. O Senhor Jesus segurou na mão de Deus, o Pai, e segurou também na nossa mão. A verdadeira religião se chama Jesus Cristo. Ele nos religa ao Pai. O Senhor Jesus segura na mão do Pai e segura na nossa mão. Então aquele véu que separava o ser humano de Deus já não existe mais. O Senhor Jesus é a ponte. O Senhor Jesus é o elo. O Senhor Jesus, ele dá a mão para o Pai e dá a outra mão para nós. Ele nos liga ao Pai. Por isso que nós encontramos na Bíblia o próprio Cristo falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus pode nos ligar ao Pai. Ele morreu na cruz para nos salvar. Mas uma coisa muito importante: a cruz não foi o fim, mas foi o meio pelo qual o Senhor Jesus nos salvou. Quando Jesus morreu na cruz, Jesus não estava sendo derrotado. Ele estava derrotando o diabo e derrotando o pecado. Jesus morreu na sexta-feira, às 3 da tarde. Mas no domingo de manhã, Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu o Satanás. Ele venceu o pecado. Ele venceu o mundo. Ele é o nosso Salvador. Então a cruz não foi o fim, mas foi o meio pelo qual Jesus nos salvou. Então na sexta-feira, às 3 da tarde, Jesus morreu. E aí apareceram 2 homens, José de Arimateia, que era um homem rico, e também Nicodemos, que também era um homem rico. Eram discípulos de Jesus em oculto.
José de Arimateia pediu a Pilatos permissão para descer o corpo de Jesus da cruz e dar ao mestre uma sepultura digna. E Pilatos permitiu. Então, José de Arimateia e Nicodemos, com todo respeito, pegaram o corpo de Jesus, colocaram aromas, perfumes, especiarias e envolveram o corpo do mestre em lençóis e o colocaram num sepulcro novo, onde ninguém havia sido posto, e puseram uma pedra para fechar a entrada do sepulcro. Eu sempre, na Sexta-feira Santa, falo destes dois homens, José de Arimateia e Nicodemos. Por quê? Quando Jesus era popular, na hora da popularidade de Jesus, quando multidões o cercavam, quando multidões o seguiam, nas horas de milagres, de cura, de libertação, nas horas de maravilhas que o Senhor Jesus operava, ele estava sempre cercado de multidões, cercado de muita gente. Mas na hora do sacrifício da cruz, na hora da vergonha da cruz, porque a cruz era uma vergonha para o crucificado, para a família e até para os amigos. Era como uma cadeira elétrica hoje em alguns países, pena de morte. Dependendo do crime que a pessoa cometia, ela era condenada à morte e morte de cruz. Então era uma vergonha, uma humilhação para o crucificado, para a família e para até mesmo aqueles que eram próximos do crucificado. Então, na hora mais difícil de Jesus, muita gente o abandonou. Onde estavam aquelas multidões que o seguiam? Onde estava tanta gente que foi curada, libertada? Onde estava tanta gente que recebeu milagres? Muitos abandonaram Jesus porque tiveram medo. Ficaram ali ao pé da cruz pouquíssimas pessoas. Maria, mãe de Jesus e nossa mãe, Nossa Senhora, São João e mais algumas mulheres. Todos os demais fugiram, abandonaram Jesus. E nesta hora mais difícil, quando Jesus morreu, apareceram José de Arimateia e Nicodemos, para poder dar ao corpo do mestre uma sepultura digna. Eu digo assim aqui na igreja, nas missas presenciais, que quando eu chegar no céu, eu quero dar um abraço nestes dois homens, José de Arimateia e Nicodemos. Porque na hora mais difícil de Jesus, eles estavam presentes. E nós aprendemos, grave bem isso que eu vou te falar, grave na mente e no coração. Nós aprendemos com José de Arimateia, com Nicodemos, com Nossa Senhora, com São João e com aquelas poucas mulheres que estavam ali ao pé da cruz, fiéis até o fim. Nós aprendemos a sermos fiéis a Jesus até o fim. Essa é a grande lição. Seja fiel a Jesus, participe da igreja até o fim da tua vida. Eu estou na igreja desde pequeno, minha mãe me levou para a igreja desde criança. Estou na igreja desde os meus 10 anos. Graças a Deus eu cresci na igreja. E eu já vi muita gente que foi curada, libertada, abençoada e que abandonou Jesus. Já vi muita gente que contou testemunhos no microfone da igreja e abandonou a igreja, abandonou Jesus. Eu já vi gente que recebeu milagres de Deus na igreja e que abandonou Deus, que abandonou a igreja. Gente que foi curada e depois de curada
não veio mais para a igreja. Gente que estava desempregada, não conseguia emprego de jeito nenhum. Aí a pessoa vem para a igreja, começa a participar das missas, Deus abençoa, abre as portas de emprego e a pessoa começa a trabalhar. Aí ela para de vir na igreja. Gente que era viciada, foi libertada ou teve um filho libertado, e depois que o filho foi libertado do vício, do álcool, das drogas, a família parou de vir na igreja. Infelizmente, isto se chama ingratidão. E com todo respeito por você que está acompanhando esta missa, se você está longe do caminho de Deus, longe da igreja, volte logo para o caminho de Deus, volte logo para a igreja. O dia é hoje, a hora é agora. Hoje é o dia. Volte-se para Deus, volte para a casa de Deus. Você que mora aqui em São Paulo, venha para a missa ainda hoje. Participe da igreja aí na sua cidade, aí perto de você. Mas que você possa caminhar com Jesus e nunca abandoná-lo. Não faça o que muita gente já fez. Como eu disse, a pessoa está passando por um problema. Aí ela vem para a igreja, começa uma novena, começa a participar das missas pedindo a bênção. E Deus abençoa, gente. Deus abençoa porque Ele nos ama. Não tem como dar errado. Deus abençoa. Agora, depois que a pessoa alcança a bênção, ela pode permanecer com Jesus, permanecer na igreja, sendo fiel ao Senhor por toda a vida, sendo fiel até o fim, como José de Arimateia, como Nicodemos, como Nossa Senhora, como São João e algumas mulheres que lá estavam, fiéis até o fim. Você pode fazer isso, permanecer fiel a Jesus até o fim da tua vida. Ou você pode receber a bênção e não vir mais na igreja, não seguir mais Jesus, abandonar Jesus e passar a viver como se Deus não existisse. E, infelizmente, o Senhor Jesus, para muita gente, a igreja, para muita gente, é como um estepe de carro. Sabe o que é estepe? É aquele pneu reserva. Quando que a gente lembra do estepe? Quando fura um dos 4 pneus. Aí a gente lembra do estepe. Tem muita gente que age assim com Deus e com a igreja. Tem gente que só lembra do padre quando vai pedir uma oração. Tem gente que só lembra de mim para dizer, padre, me ajuda, padre, reza por mim, padre, me ajuda nisso aqui. Agora, quando tudo está bom, ela nem lembra que o padre existe. Ela nem lembra que Jesus existe, que a igreja existe. É a realidade. Agora, quando passa um aperto na vida, aí lembra do padre, lembra da igreja, lembra de Deus. É claro, eu vou estar sempre pronto. E Deus mais ainda. Se eu na minha pequenez sempre quero estar pronto, imagina Deus que é misericordioso. Deus vai estar sempre pronto para acolher aqueles que o buscam, mesmo sabendo que muitos serão ingratos. Mas Deus sempre vai abençoar porque Ele nos ama e Ele é fiel. Agora, permaneça fiel a Jesus, não fica dando desculpas não. Caminhe com Jesus, venha para a igreja, sirva a Deus fielmente. E é por toda a vida, não é por um tempo não. Por toda a vida, até o seu último instante de vida nesta terra. Caminhe com Jesus, participe da igreja, seja fiel a Deus, viva a palavra de Deus, para que você tenha uma vida abençoada. E quando chegar a nossa hora de partir, nós vamos fechar os olhos aqui e vamos abrir os olhos com Jesus lá no céu. Então a mensagem da Sexta-feira Santa para você é essa. Abra seu coração para Jesus, caminhe com Jesus, seja fiel a Jesus, participe da igreja. Não por um tempo, não por um período, mas por toda a vida. Não deixe nada e ninguém tirar você do caminho de Deus. Não deixe nada e ninguém separar você do Senhor Jesus. Seja fiel até o fim. Faça isso em nome do Senhor Jesus.
Eu acendo aqui no altar agora esta vela de cruz, na sua intenção e na intenção de toda a sua família e de todos que são apresentados agora. Esta vela está acesa em sua intenção e em intenção de toda a sua família. Você que ainda não deu um like, um joinha nessa transmissão, faça isso. Dê um like, dê um joinha, curta, compartilhe. Assim mais pessoas serão alcançadas. Pegue também aqui o link da missa, compartilhe com os seus contatos, envie para eles. Faça isso agora mesmo. Eu quero cantar uma canção com vocês enquanto vocês vão compartilhando a missa. Antes da oração, é um hino de louvor muito antigo, muito tradicional, chamado Madeiro Lavrado. Eu não sou cantor, mas eu gosto de cantar para Jesus. Então eu quero aprender junto com vocês. O refrão, só o refrão, você vai poder acompanhar aqui na tela e cantar junto com o padre, tá bom? Vamos cantar? Cortaram madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu. Mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Cante assim. Foi feita assim a cruz do meu Salvador. Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou. Foi feita assim a cruz do meu Salvador. Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. Meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feita assim a cruz do meu Salvador. Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou. Foi feita assim a cruz do meu Salvador. Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. A coroa de espinhos, com a fronte sangrando, ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Cante! Foi feita assim a cruz do meu Salvador. Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou. Foi feita assim a cruz do meu Salvador. Madeiro lavrado,
com pregos cravados, pesada ficou. Amém. Antes da gente rezar, nós vamos fazer a oração de cura, de libertação. Eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube, nesta Sexta-feira Santa. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Faça isso. Agora mesmo, inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube e ative o sininho para receber as notificações. Nós vamos agora rezar. Aí na sua casa, onde você estiver, se você puder ficar em pé, eu peço que você fique em pé. Ô Padre, eu prefiro ficar sentado, sentada. Padre, eu estou aqui no hospital, estou deitado, deitada. Então você pode ficar como for melhor para você, mas eu quero que você reze comigo. Se você está pedindo a cura de uma doença, coloque a mão no local que você pede a cura. Põe a mão no local da enfermidade. Se é um local que não dá para pôr a mão, põe a mão no coração. Se você tem algum vício, encoste a mão aqui em cima nos lábios e peça para Jesus: Senhor, liberta-me. Eu não quero mais essa escravidão na minha vida. Liberta-me, Jesus. Se você pede por alguém, Senhor, visite esta pessoa, cure, liberte, abençoe esta vida. Peça. Vamos rezar. Põe a mão no local que você pede a cura, ou no coração. Se pede libertação do vício, ou de algum vício, encosta a mão aqui em cima nos lábios. Vamos rezar. Feche os seus olhos. Agora, o Senhor Jesus pergunta para você: meu filho, o que tu queres que eu te faça? Minha filha, o que tu queres que eu te faça? Reze. Se você está doente, meu bom Jesus, me cura. Nesta Sexta-feira Santa, me cura. Fale para Jesus: Senhor, o Senhor já levou essa doença lá na cruz, lá no madeiro. Cura-me. Se você tem algum vício, Senhor, liberta-me. Se precisa de um novo emprego, Senhor, abra as portas para mim de um novo emprego. Abençoe minha casa, minha família. Se você sente que demônios estão te perturbando, Senhor Jesus, liberta-me. Afasta todo o mal da minha vida. Se você está pedindo por alguém, Senhor, abençoe esta pessoa, liberte esta vida. Reze, fale com Jesus. Senhor Jesus, ouça, meu Senhor, a oração de cada pessoa que reza comigo. Cure, Senhor, os doentes, liberte os viciados, abra portas de emprego para os desempregados, abençoe a casa, abençoe a família. Senhor Jesus, aquilo que o diabo destruiu, aquilo que o mundo, a carne, o pecado destruiu, Senhor, reconstrua com poder e glória. Senhor Jesus, em teu nome poderoso, eu declaro aberta a prece do santo exorcismo. Todos os demônios, causadores de doenças no corpo, causadores de doenças na cabeça, saiam em nome de Jesus. Demônios que atingiram o corpo, demônios que atingiram a mente, saiam em nome de Jesus. Espíritos malignos de doença, vão embora, saiam em nome de Jesus. Demônios que têm causado vícios, desemprego, brigas dentro de casa, insônia, medo, tormento, saiam em nome de Jesus. Demônios que causam possessão, demônio, você não tem direito nesta vida, saia em nome de Jesus. Ó Senhor bom Jesus, cubra com teu sangue
todos que acompanham esta missa, também cada vida que é apresentada, este lar, esta família. Cubra-nos, ó bom Jesus, com teu sangue. Senhor, quebra todas as maldições e livra-nos do mal. Senhor, opera o teu milagre. Derrame sobre nós o vosso Espírito Santo. Manda anjos para nos protegerem. E conforme a tua vontade, meu bom Jesus, atenda os pedidos do teu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloque a mão na sua cabeça, assim como eu estou fazendo. Põe a mão na sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Jesus, pela fé, que seja como se estas pessoas estivessem aqui diante do teu altar. Ponha, meu bom Jesus, a tua mão sagrada sobre a cabeça desta pessoa, para curar, para libertar, para confirmar a tua palavra pregada e a oração da fé. E se houverem demônios perturbando, eu ordeno, saiam em nome de Jesus, pelo poder da cruz de Cristo, que esta vida seja curada e libertada. Amém, amém. Agora erga as roupas, as fotos, pertences, carteira de trabalho aberta, currículo, tudo que você preparou para ser abençoado. Erga um pouquinho agora, erga. Meu bom Jesus, abençoa estas roupas, estas fotos, estas vidas apresentadas, visite e abençoe. Abençoe, Senhor, a carteira de trabalho, currículos, documentos, chaves, tudo que diante do Senhor é colocado agora, sabonete, óleo, tudo, meu bom Jesus, abençoe e usa como sacramentais para transmitir a tua graça. Abençoe, Senhor, todos os pertences e cada vida apresentada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Você pode se sentar, você pode se acomodar. Nesta Sexta-feira Santa, se você deseja com todo o amor do coração depositar uma contribuição, uma oferta de amor para a obra de Deus, nós vamos colocar aqui na tela cheia um banner com as informações bancárias para sua contribuição especial da Semana Santa. Se você faz uso do Pix, o Pix da igreja é o CNPJ, que aparece aí para você. 31 606 635 0002 41. Você pode fazer uma transferência, se quiser, ainda hoje, pelo Pix, enviando o dízimo, uma oferta, uma contribuição da sua conta, direto para a conta bancária da igreja, através do Pix. Ou se você via banco, Itaú, Caixa, Banco do Brasil, você pode também fazer isso se você deseja. E esta oferta especial será para ajudar o padre a manter a igreja, as missas presenciais e a manter a transmissão desta Santa Missa em seu lar, aqui pelo nosso canal no YouTube. Que Deus te abençoe por sua contribuição. Você que tem a Bíblia na sua casa, leia hoje o Evangelho de São João, capítulo 19. São João, capítulo 19. Pegue a Bíblia hoje à tarde, entre no seu quarto e leia à tarde ou à noite. São João, capítulo 19. Ainda hoje, Sexta-feira Santa, faça esta leitura. Evangelho de São João, capítulo 19. Tá bom? Faça essa leitura hoje, sem falta. Daqui a pouquinho nós vamos participar da Sagrada Eucaristia. Aqui no altar da igreja, a Eucaristia, a Santa Ceia do Senhor. Aí na sua casa, a Santa Ceia do Amor. Você pode pegar agora um pão, e se você tiver aí um suco de uva, coloque também aí perto de você. Faz isso.
Pegue um pão ou um pedaço de pão e um pouco de suco de uva. Coloque aí perto de você. Se você não tem o suco de uva, pegue um copo com água ou uma jarra com água e coloque aí pertinho. Vamos abençoar o pão, o suco de uva, a água, e você vai poder depois comer o pão bento, beber deste suco de uva bento, beber desta água benta e partilhar com toda a família nesta sexta-feira maior. Então, quem ainda não preparou, muita gente já preparou, né? Quem ainda não preparou, corre lá, pegue um pão, um suco de uva, deixa aí perto de você, ou um copo com água, uma garrafa com água, deixa aí pertinho de você. Vamos participar da Eucaristia. Coloque a mão no coração, fale para Jesus, diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Fale: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Lá no sacrário brilha uma luz no coração do meu Jesus. Brilha de noite, brilha de dia, é o milagre da Eucaristia. Te amo, te amo. És meu Senhor. Te amo, te amo. Meu Salvador. Te amo, te amo. És meu Senhor. Te amo, te amo. Meu Salvador. Lá no sudário teu rosto ficou, marcas de sangue que o amor nos deixou. Lá no sacrário cintila uma luz, brilha em minha alma o amor de Jesus. Te amo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao O alto. nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, Deus eterno e todo-poderoso, é nosso dever e salvação dar-vos graças em todo tempo e lugar por Cristo, Senhor nosso. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Por isso, ó Pai, unidos ao coro dos anjos e dos santos, unidos a todos os cristãos do mundo todo nesta sexta-feira santa, proclamamos a vossa grandeza e santidade, dizendo a uma só voz, todos juntos: Santo, Santo, Santo. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que venha em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor Jesus, santifique com o vosso Espírito Santo o pão e o suco de uva que está no altar, vinho não fermentado. Abençoe, para que tomem forma para nós do vosso corpo e do vosso sangue derramado na cruz. Abençoe também, Senhor, em cada lar, o pão, o suco de uva e a água. Abençoe, Senhor, santifique com o vosso Espírito Santo o pão, o suco de uva e a água. Que todos que comerem deste pão bento, que beberem deste suco de uva, que beberem desta água benta, recebam saúde, paz e alegria. E que tudo que o Senhor conquistou na cruz por nós venha fazer parte da nossa vida. E que sejamos fiéis ao Senhor
para sempre. Amém. Da Eucaristia. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão em suas santas mãos, ergueu e, tendo dado graças ao Pai, o Senhor Jesus partiu o pão. O bom Jesus partiu o pão e o distribuiu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós. Isto é meu corpo, que será partido por vós, disse o bom Jesus. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas santas mãos, ergueu, deu graças novamente ao Pai, e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e bebei todos vós. Este é o cálice do meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da nova aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim, disse o bom Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar com a irmã Eudésia o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Neste momento sagrado da Eucaristia, rezamos também por todo o clero da Igreja Católica Apostólica Carismática. Rezamos também para que Deus, o Pai do céu, dê a paz para Jerusalém, para o nosso Brasil, e seja o Senhor da nossa pátria amada Brasil. E os países no mundo que estão em conflito, que Deus abençoe os seus dirigentes, pela fé de cristãos, de pessoas do bem que moram nestas nações, que o bom Deus dê a paz para estes povos e ilumine os seus governantes. Neste momento, você vai poder comer o pão bento, tomar do suco de uva bento ou da água benta e partilhar com a família. Em seguida, vocês podem se ajoelhar juntos, se possível, e fazer uma oração, agradecendo a Deus todas as bênçãos recebidas hoje. Felizes somos nós, os convidados para a Santa Ceia do Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e nos traz a paz e a salvação. Digam amém.
Graças a Deus. Deus seja louvado. Não esqueça de ainda hoje você ler a Bíblia na sua casa, o Evangelho de São João, capítulo 19. Faça esta leitura hoje na sua casa. Nós vamos colocar aqui também o WhatsApp da igreja, é o 11, estamos em São Paulo, 11 942536428. Salve aí no seu celular esse número, salve igreja. Manda pra gente um oi, um olá, um boa tarde. Mande pra gente, tá bom? Nós vamos pôr aqui um vídeo que é um convite para as missas presenciais aqui na igreja. Eu celebro as missas de cura e libertação de domingo e de quarta-feira. Eu convido você a estar com a gente neste domingo em uma das missas. Estamos aqui na rua Siqueira Bueno, 1253, perto do metrô Belém e do Hospital Infantil Cândido Fontoura. As missas neste domingo de Páscoa, 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde, 7 da noite. Venha, vocês que moram distantes, formem caravanas e romarias e venham estar conosco nas missas de Páscoa neste domingo. Assista agora esse convite das nossas missas para você. Em São Paulo, próximo ao metrô Belém, participe das missas de cura, libertação e exorcismo com o Padre Ricardo Padavini. Domingo às 7 da manhã, às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite. E na quarta-feira, às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite. Na Paróquia das Santas Missões, Rua Siqueira Bueno, 1253. Próximo ao metrô Belém e Hospital Infantil Cândido Fontoura. Participe! É para isso que eu lhe convido, para vir para a igreja, participar da missa, receber as nossas orações aqui na missa presencial, e assim como tanta gente tem recebido milagres de Deus, você também vai receber. Nós vamos cantar mais uma canção e em seguida faremos a bênção final. Olha, quem ainda não deu um like, um joinha nessa transmissão, dê, é muito importante para mais pessoas serem alcançadas. Esta missa fica gravada aqui no YouTube e no decorrer do dia muita gente vai acompanhar. Então dê um like, dê um joinha, curta, compartilhe. Pode pegar o link da missa também, encaminhar para outras pessoas. Vamos evangelizar. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube e ative o sininho para receber as notificações. Vamos cantar? Aleluia, nosso Deus é bom. 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 Só Deus faz a alma feliz. Só Deus faz a alma feliz. Quando Ele passa, tudo se acalma. Só Deus faz a alma feliz. Aleluia, nosso Deus é bom. Aleluia, nosso Deus é bom. Cante! Aleluia, nosso Deus é bom. Aleluia, nosso Deus é bom. Só Deus faz a alma feliz. Só Deus faz a alma feliz. Quando Ele passa, tudo se acalma. Só Deus faz a alma feliz. Aleluia, nosso Deus é bom. 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 Amém. Como sempre eu tenho dito, você não está sozinho, você não está sozinha.
O Senhor Jesus está com você e nós também estamos com você em oração. Deus é por nós. Deus está conosco. O Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele está vivo e Ele continua sendo o mesmo Jesus do passado. Ele cura, Ele liberta, Ele expulsa demônios, Ele opera milagres. Ele não mudou. Ele está vivo, Ele é o nosso tudo, Ele está conosco. Digam amém. Eu lhe desejo uma tarde muito abençoada, uma sexta-feira realmente santa. Leia a Bíblia hoje na sua casa, São João capítulo 19. Leia São João capítulo 19. Erga suas mãos, fale assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu te amo e agradeço tudo que recebi e aprendi nesta missa. Senhor, fica comigo, na minha casa e com a minha família. Faça de mim um instrumento de vossa paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço de paz a todos, feliz Páscoa e até lá.